Hoje não tá diferente, eu já tô aqui posicionado com a Sandra, é Sandra Coelho. Sandra, as informações que chegaram pra mim é que você é uma excelente atriz. Olha. É verdade isso? Muito boa tarde. Eu quero acreditar que sim. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Maravilha! E tu é atriz há quanto tempo, Sandra? Eu trabalho com teatro. Eu trabalho com teatro, assim, eu comecei a fazer teatro muito pequena, desde os 7 anos de idade. Aí cresci, parei, fui fazer faculdade de outra Hoje coisa. tá o quê? Com 22? 25. É isso. E eu faço parte de uma companhia chamada Irano Círculo de Arte desde o ano de 2011. Então eu tenho uma atuação contínua e intensa no teatro desde o ano de 2011. Mas esse teu estudo de teatro é aqui na região ou é de em outro lugar? Nós moramos aqui em Itajaí, era no Círculo de Arte. Nasceu aqui, bem em Peixeiro. Pois é, cara. Mas a gente trabalha muito fora, assim. A nossa atuação ela é bastante fora de Santa Catarina. Apesar de a gente ter um trabalho intenso também aqui, como se fosse o ninho, né? A formação, nossa formação, nosso ninho é sempre aqui. É o alicerce. E a gente tem muitas parcerias. A gente trabalha com teatro da primeira infância, com performance, fotografia, literatura. Tá, isso é legal. Como é que tu vê a cultura aqui da nossa região? A Itajaí, nossa, Itajaí assim, é um celeiro, tem muita coisa acontecendo, sempre teve. É uma das cidades que tem uma fruição artística muito intensa, assim. É uma das principais, tanto no teatro, na música, uma das principais literatura do estado, É? Sim. Normalmente a gente vê isso concentrado em capitais, né? É verdade. Não, mas Itajaí sim. Itajaí tem uma atuação muito, muito forte, assim, no teatro. Então tem muitas pessoas que têm uma atuação forte aqui na cidade, outras pessoas que saem, né? Daqui também, então é muito intenso, assim, e muito rico, né? Pessoas que trabalhando com linguagens diferentes, assim, eu acho muito, muito rico e sinto muito orgulho, assim, de fazer parte desse cenário também. Que bom, cara. Quando tu vê o teatro, tu vê essa diversidade cultural nas peças. Tu fica feliz ou tem uma que, eu queria que fosse mais esse estilo aqui? Eu acho que aqui na cidade tem muitos grupos que trabalham há muitos anos e cada um com as suas estéticas, né? A gente pensa assim, né? Quando a gente vai trabalhar com teatro, a gente pensa em pesquisa, né? Qual é a linguagem que você pesquisa, que público que você pesquisa. Então, aqui na cidade a gente tem grupos que trabalham com estéticas diferentes, com públicos diferentes também. E eu particularmente acho que todos são muito, muito interessantes, assim. Para mim, me interessa a linguagem focada na performance, nas peças mais intimistas, com o público muito perto da gente. Tipo um palco arena, assim. Uma vez eu fui em uma no Teatro Municipal, aqui de Itajaí, e aí foi a primeira vez que eu participei de um teatro que a peça era nesse formato arena, onde nós ficamos em cima do palco. Sim. Era ali umas 70 pessoas. Foi uma experiência bem bacana. A gente trabalha sempre com público, público limitado, né? Então, assim, para no máximo 80 pessoas. Eu tenho um trabalho muito forte com a primeira infância. Tá. Recentemente a gente fez uma temporada de 40 dias em São Paulo, no mês de julho. Inteiro. Eu acabei de voltar de uma temporada no Rio de Janeiro, a gente fez uma temporada no Centro Cultural do Banco do Brasil, agora outubro inteiro. E a gente vai para Belo Horizonte fazer dezembro inteiro e janeiro inteiro agora também. Tá, isso é legal. Então a gente tem uma pesquisa muito forte na primeira infância. A primeira infância, que idade é? De 0 a 6 anos. E como é que se apresenta uma peça para essa galera? Então, é uma pesquisa longa também que a gente tem. E esse é o nosso trabalho, ele é muito reconhecido no Brasil, assim, por essa linguagem que a gente desenvolveu para esse público, assim. Existem outros grupos trabalhando com isso também. Mas, enfim, você precisa conhecer as crianças, né? Você precisa conhecer... também tem muitas pessoas que acham surpreendente, assim, a gente fazer teatro para bebês, por exemplo. Né? Pois é. E é muito surpreendente, assim. Porque a mãe leva lá a criança até o teatro e a criança presta atenção na peça, é uma choradeira. Então... A gente pesquisa... Eu sou psicóloga também, né? Isso é bom. Tá explicado. Sou mãe, então... Sempre quando alguém tem um estranhamento, né, com relação ao teatro para bebês, por exemplo, né? E normalmente esse estranhamento ele se dá por conta de uma preconcepção a respeito da compreensão
dos bebês sobre o mundo, né? A relação que esses bebês estabelecem com o mundo, né? Então, muitas pessoas acham assim, ele vai se relacionar, ele vai entender, ele não vai entender, né? E as crianças, elas se relacionam com o mundo desde do útero, né? Tá. Elas se relacionam de uma maneira muito singular, diferente do adulto, mas de uma maneira muito intensa. Então, a partir do momento que você vai numa peça de teatro, que você vê qual é a relação que esses bebês têm com a peça, você entende como eles se relacionam, né? Cada um do seu jeito, né? Porque as crianças são diferentes, né? A forma como a gente recepciona esse público, o espaço. Por exemplo, é muito complicado você levar um bebê e crianças mais velhas, por exemplo, de 12 anos, elas coexistindo no mesmo espaço, porque a reação de uma criança de 12 anos, por exemplo, ela é mais intensa normalmente. E talvez isso possa assustar o bebê. Então, por isso que a gente faz, né? A gente está fazendo um teatro à primeiríssima infância, 0 a 2 anos, 0 a 4 anos, que eles têm uma relação um pouco mais tranquila, eles precisam de um espaço mais controlado. Que só vai os pais do bebê, então? Os pais, não, a gente recebe todos. Você não pode proibir alguém de entrar no teatro, né? A gente recebe todo mundo. Mas, por exemplo, a gente recepciona primeiro os pais que estão com os bebês, eles são dispostos bem pertinho da gente, eles têm lugar para se locomover. A gente orienta que eles podem sair, podem entrar, o que é uma coisa muito, muito... No teatro não se faz isso, né? Você entrou, você fica, né? Por isso que essa linguagem, ela é pensada não só aquilo que você apresenta, a história que você está contando, as imagens que você está trazendo, mas também como você recepciona, onde essas crianças ficam, né? E é muito surpreendente, assim, nessa estreia que a gente fez agora em julho, eu dirijo essa peça, chama O Bebê e o Boi Babau, e aí foi em São Paulo, e tinha uma mãe, ela estava amamentando, né? E a gente tem um grande tatame no chão, essa mãe estava com esse bebê. Ela entrou, sentou, esperou um pouquinho, a gente não deixa eles esperando muito tempo, né? Porque isso gera muita ansiedade também na criança. E ela começou a amamentar a criança, lá pelas... E o nome do personagem principal é Pistache. Legal. E ele tem tá um em boizinho... alta, né? Ele tá em alta. E ele tem um boizinho chamado Bo, que ele chama de Bo, porque é um bebê que não fala. Então é o Pistache e o Bo, que é um boizinho que ele tem, né? E aí ele fica a peça inteira falando Bo, Bo, chamando esse boizinho, eles passeiam e tal. E num determinado momento, essa criança que estava no peito, então ela devia ter o quê? Uns 6 meses, 7 meses, ela não andava ainda, nem engatinhava. E ela sai, então, eu estava amamentando, ela para, direciona o seu olhar para a peça e fala, Bo. Entende? Assim, Sim. que coisa, que riqueza, né? Então, quando a gente está falando de teatro para primeira infância, para bebês, a gente não está pensando assim, numa peça, numa narrativa que vai acontecer durante 1 hora e que esse bebê vai ficar olhando para lá, né? Pois é. A gente pensa em momentos, né, que essa criança está interagindo, se relacionando com todo o espaço. Ok. Então, às vezes, o que é mais interessante para ela? Ela viu um barquinho passar, né? A gente tem uma peça chamada Barquinho Amarelo, elas acompanham a jornada desse barquinho na água. Depois, o que é mais interessante para ela vê o outro bebê aqui do lado. Então ela fica um tempinho aqui olhando. Mas o espaço teatral, esse espaço que eu considero sagrado, assim, ela já vai se apropriando, ela já vai compreendendo esse espaço. Então são pequenos momentos que ela vai assistir. Uns assistem um pouco mais, outro menos, no campo visual, outros no campo auditivo. Okay. Outros no campo sensorial, mas... Então, são várias possibilidades, a gente compreende que tudo isso faz parte da experiência de ir ao teatro, né? Então, as crianças se relacionam de maneiras diferentes e a partir de várias linguagens, né? Um quer colocar a mão, outro quer andar pelo espaço. Então, pensar nessa criança como uma criança que interage com o mundo de diversas linguagens, né? Pois é, e o que te deu de gatilho para parar não parar, mas migrar para esse campo? E se a gente se apresentar para crianças de 0 a 4 anos? Então. Porque o ator, a atriz tem um pouco esse negócio de ter o centro, né, das atenções, um pouco de ego. E aí tu vai fazer pro público mais difícil, que é o que possivelmente vai ignorar, se não for bem. Como é que é? Por que deu esse start? Porque eu comecei a trabalhar com teatro de rua. A gente começou a fazer teatro de rua, né? Então, já é um desafio, então, tem o bêbado passando. A gente já está muito acostumado, né? Então, assim, tem muitas variáveis do teatro de rua, né? A performance de rua, que é onde eu nasci nesse lugar, né? Então, a primeira performance que eu fazia técnica, chamava Roninho Luz e Sombra, era de rua. A gente ficava muito nas ruas de Itajaí, de vários outros lugares, legal. assim. E a gente recebia todo tipo de público, né? As pessoas que estão passando, é incontrolável, assim, né? Só que um dia a gente foi apresentar, uma performance urbana, a gente foi apresentar dentro de uma biblioteca para crianças pequenas. Era um edital que tinha, inclusive, aqui da cidade, que eles compravam algumas peças para apresentar para creches, né? Para estimular essa fruição artística em públicos diversos, assim. Eu fiquei com muito medo, eu não tinha filhos, eu não pesquisava criança e tal. Era uma peça de rua,
que a gente tinha uma pesquisa de rua para adultos e tal, e essas crianças foram, né? Eu fiquei muito assustada por justamente não ter nenhuma relação com crianças, nenhuma pesquisa, nem nada, assim. E foi muito surpreendente a reação dessas crianças ao Ronin Luz e Sombra, que era essa performance urbana, assim. Foi muito surpreendente, assim. Tem um personagem principal, que é um samurai, e ele faz algumas coisas equivocadas, assim, ele é meio atrapalhado. E o engajamento dessas crianças em querer ajudar esse personagem, né? Faz isso, faz aquilo, não faz isso, ei. Eu falei, gente, que público é esse? O que tá acontecendo, assim, né? E aí eu fiquei alerta, assim, pensei, nossa, que público interessante. E teve uma segunda experiência que eu tive também, quando a gente também estava apresentando o Ronin num lugar, num festival, onde a gente foi assistir uma peça de teatro e entraram 700 crianças no teatro. Nossa! E elas ficaram esperando cerca de 40 minutos para acontecer, assim. E aí eu senti, os adultos, né, normalmente pedindo ordem, pedindo silêncio e tal. E isso é muito difícil. 700 crianças, assim, eu senti um desrespeito muito grande, né, por essas crianças, de colocar 700 crianças no mesmo espaço, de fazer elas esperarem durante muito tempo. Sim. De obrigar essas crianças a ficarem paradas. A gente não consegue ficar parado, né? Assim. Tu é adulto, ter que esperar já é tedioso, cansativo. Mas uma criança cheia de energia, hiperativa. De energia, é um lugar diferente. E eu falei, nossa, gente, esse não é o teatro que eu acho que deveria ser, assim. Daí, conversando, eu e Leandro é uma mãe que faz parte do Herano Círculo de Arte também, pensamos, nossa, vamos trazer um pouco dessa experiência de rua, da performance, do intimismo. Vamos pesquisar esse lugar, né, de teatro para crianças e tal. E aí a gente começou a pesquisa, que é isso, assim, de você estar com esse público, né? Sim. Então a gente foi para creches aqui da cidade de Itajaí para conhecer esse público. E a gente queria uma obra intimista, para poucas crianças, que elas estivessem bem pertinho da gente. E que a orientação inicial fosse, vocês podem falar o tempo todo. Então não precisa ficar em silêncio. Então a gente não dava essa orientação. Até hoje a gente não dá essa orientação para o adulto. Não dá orientação para a criança, a gente dá para o adulto. Deixem as crianças livres para olharem para onde elas quiserem, para falar o que elas quiserem e tal. E assim nasceu. A primeira peça que a gente fez foi Mergulho, experiência teatral com crianças. É uma peça bem intimista para 80 crianças. Elas ficam no cenário com a gente, que é um pouco dessa experiência que você teve também. E elas podem falar o tempo todo. Então elas estão ali, elas ajudam esse personagem principal que foi engolido por uma baleia. E elas ajudam, assim. E é impressionante a reação delas e a relação dessas crianças com esses personagens e tal. E daí a gente começou a trabalhar muito com a primeira infância, trazendo sempre isso, assim, espaços intimistas, plateias limitadas, essa liberdade da criança, né, de poder falar, de poder estar ali ou não. Então a gente orienta os adultos, olha, respeitem o desejo da criança de estar aqui ou não. Às vezes ela vai ficar 15 minutinhos e vai embora, ela quer ir embora e tal. Então é muito importante respeitar essa criança. Então, se essa criança é respeitada, se ela é compreendida nesse lugar da primeira infância, se ela tem um espaço respeitoso para o seu corpo, né, estar naquele lugar, ela vai crescendo e entendendo, nossa, que lugar legal, né? Pois e assim cultiva-se mais essa eu posso existir cultura. Aqui. Então, o choro do bebê, também falando um pouquinho naquilo que tu falou antes, né? Assim, esse choro do bebê, raramente uma criança fica a peça inteira chorando. A gente trabalha com peças com pouquíssima luz, a gente vai baixando aos pouquinhos. Tem essa recepção de plateia, essa orientação para os adultos, essa possibilidade de levantar, dar um colo, sentar de novo, sair. Então a criança às vezes chora um pouquinho no início, até ela se acostumar, depois ela fica. Então são quantos anos trabalhando? São quase 15 anos, uns 13 anos mais ou menos, bem específico com essa faixa etária, assim. Então, raramente uma criança sai, assim, a porcentagem mínima de criança que chora a peça toda, que se assusta, isso é muito raro, isso é bem Mas bacana. olha como é impressionante, eu vim aqui para falar da Ananke. Pois cara, esse assunto é muito interessante. É muito interessante. Eu tava ouvindo tu falar e eu pensando, meu Deus, eu preciso falar da Ananke, mas dá para fazer um programa só sobre isso? Não, mas é muito interessante, assim, daí a gente chama, então essa linguagem de teatro para bebês, e dentro do Brasil tem alguns grupos que trabalham com movimento de teatro para bebês, né? E eu sempre falo que é um movimento tu tem que ser muito atuante nesse lugar, assim, porque a tendência das pessoas acharem que as crianças não se relacionam, que as crianças não entendem, que as crianças não têm capacidade, isso que eu acho pior, assim. De achar que a criança não... mas a criança não está entendendo, né? A criança, ela entende, ela se relaciona, ela é muito crítica,
Ah, é? É muito, muito crítica, assim. Tanto que uma vez eu tive uma... Não sei se eu tenho tempo de contar uma história muito rápida, assim. Com certeza. Uma vez eu estava fazendo... E tu vê como é potente isso, assim, né? A gente estava fazendo uma apresentação em Belo Horizonte, inclusive, né? E aí tem essa história desse homem que ele é engolido por uma baleia. Ela é uma baleia... A gente trabalha com projeção digital, né? Ela passa no cenário, tem um anteparo, como se fosse aqui atrás, onde eu tô. Ok. Né? E aí, digamos, eu tô aqui mesmo, né? E ela vai passando lá atrás, uma baleia enorme, né? Aí tem um desenho que ela abre a boca e tem uma foto desse personagem e ela engole essa foto. É o Pinóquio? Eu conheço essa história. Então. E aí o Leandro sai de cena, né? Okay. E daí eu apareço. Só que antes disso eu entreguei pra ele uma garrafa, essas garrafas de mar, sabe? Com um bilhete dentro dizendo, cuidado com a baleia. Eu entrego assim no cenário escondido pra ele uma garrafa escrito, cuidado com a baleia. E ele lê, fala, cuidado com a baleia, que bobagem isso. Que bobagem, ele fala para as crianças, e ele é engolido pela baleia. Então ele sai de cenário e eu apareço. Eu sou uma pessoa, uma mulher, assim, que tem uma roupa azul que mora no mar. Tá. É um personagem onírico, assim. E eu falo, cadê ele? Aí elas falam, ele foi engolido pela baleia. Eu falei, mas como assim? Eu entreguei um bilhete para ele. Ele não deu bola pro bilhete. Aí tinha uma menininha muito pequenininha, assim, na minha frente. Como eles podem falar, eles devem falar, e a gente quer que eles falem. Sim. Ela falou assim, eu falei assim, mas ele não prestou atenção no bilhete? Daí ela falou assim, pois é, os homens são assim. Juro. Já desde cedo sabendo. Eu não sei, mas alguma coisa nela. Sim. Falou, e aí, claro que quem tá assistindo vai abaixo de rir, Mas né? imagina, vindo de uma criança, a resposta da criança, ingênua e sincera, né? é muito bom, né? O que será que ela ouviu, né? Ou tu reproduz uma fala da mãe, ou ouve. Criança é sempre uma surpresa. Eu tenho uma irmãzinha de 7 anos. Então tu sabe. Então eles todo estão dia muito... uma surpresa nova. E eles estão muito mergulhados nisso, né? No imaginário infantil, que é o nosso inconsciente, né? O inconsciente adulto, o inconsciente. Então, para eles é verdade. Aquele homem, ele foi engolido por uma baleia. Ele não deu atenção pro bilhete mesmo, né? Teve uma outra ocasião que a gente tem uma peça chamada Poema, que é de criação também ao vivo com crianças. E tem uma ema digital enorme também atrás, que ela se alimenta dos poemas que eu crio ao vivo com as crianças. Também, as crianças ficam muito eufóricas com essa ema, e ela traz os filhotinhos. Então, para alimentar a ema, eu crio poemas um pouco maiores. Eu faço poemas com eles a partir do nome deles, de uma situação, de como está o tempo lá fora, eu vou criando junto com eles, né? E aí, Leandro, que está escondido, passa aqui, digita isso num projetor também, e vai passando aqui atrás de mim o que eu escrevi com eles. E a ema passa muito rápido para comer. E some, digamos, né? É um truque tecnológico, assim. E as crianças participam muito, né? E teve uma ocasião que eu fui apresentar, eu e Leandro, e que tinha um menininho, ele devia ter mais ou menos uns 8 anos de idade, mais ou menos 7. Ele ficou impávido, ele não se moveu um músculo na apresentação toda, o que é muito raro, é muito raro. Ele estava sentado do lado de um homem, que depois fui saber que era pai dele, ele estava ali, e pensei, nossa, né, sair dali, aí quando eu termino eu vou conversar com as crianças, elas, né, a gente sempre está conversando com as crianças, antes, durante e depois. Foram embora, falei que Leandro, nossa, mas que coisa, esse menino não, né. Dia seguinte, era uma temporada que a gente estava fazendo, dia seguinte apresentamos de novo o poema, eles voltaram. Olha. E aí eu crio o primeiro poema, o segundo poema eu falo, alguém tem um poema para contar? E ele levanta a mão e fala, eu tenho. Ele estava com um papelzinho na mão. Eu falei, olha, então vem aqui. Pego o menininho, coloco ele aqui, né, do meu lado, falo, então você pode falar? E ele fala um poema. Volta para o seu lugar, senta, a peça continua, né? Termina a peça, uma performance poética, na verdade. E aí eu vou até eles, né? Eu falo, vocês voltaram, né? E tal, que bom que vocês voltaram, conversando, tá. E aí esse homem se apresenta e fala, eu sou o pai dele. E ele quis voltar hoje, né? Ele perdeu a mãe dele há uma semana. Olha. E desde então ele não falava. Ele parou de falar há uma semana, né? Esse pai fala. E ele veio ontem, não falou, né? Eu falei, eu vi. Ele não estava falando. Chegou em casa, falou. Foi pro quarto, escreveu. E falou, pai, eu quero voltar lá amanhã. Caramba. E ele voltou, escreveu o poema para Ema. Né? Ema é uma anagrama de mãe. Ao contrário. Ah, é?
verdade. E ele leu o poema, então ele voltou. Foi uma das experiências mais, eu até fico arrepiada, assim. Uma das experiências mais fortes que eu já tive no teatro. Pois é, o poder da arte, né? Não, e tu vê o que será que ele viu, né? Muito. Ali é o ponto dele querer voltar e falar, com certeza. né? E de alguma maneira também curar um pouquinho, restaurar o mínimo, né, desse luto, dessa perda, né? Sim. Então, assim, eu valorizo demais esse trabalho com a arte, assim, com essa infância, né? Com o fato de você poder ouvir essas crianças poeticamente nesses lugares, assim. Isso é muito rico, assim, muito potente. E tem muitas histórias, né? Eu imagino, disso, cara, assim. a gente vai ter que agendar de novo. Eu quero, nossa, tá, com certeza. coisa. Até porque, ó, é 1h30, eu vou estender mais uns minutos contigo, porque a gente precisa falar da Ananke e os Três Passados. Então, o que é isso, Sandra? Essa é uma performance urbana, né, onde eu trabalho com máscaras. É um retorno, na verdade, lá ao início do Irano Círculo de Arte, como eu te falei, do Roninho, Luz e Sombra, que a gente estava nas ruas o tempo todo. Sim. E depois, quando a gente começou a trabalhar com o Teatro da Primeira Infância, a gente realmente trabalha muito, né? E aí surgiu esse desejo de voltar para as ruas, trazer um pouco das máscaras e tal. E quando a gente fala de criança de primeira infância, a gente também está falando que existe um pai, uma mãe, uma família, uma avó, um tio, enfim. Alguém que recepciona, que cuida dessas crianças, que está com essas crianças ali, né? Então, é uma performance de máscaras. Essas máscaras, elas são feitas em impressora 3D. A gente trabalha com tecnologia também, o trabalho do Leandro. E elas são feitas através de reconstituição de fotos da minha mãe, da minha avó e uma minha quando eu tinha 4 aninhos. Que legal. Então, assim, é um pouco de... Não é para crianças, mas ele fala sobre relações, né? Dos pais, de filhos, de avós, dessas pessoas que nos precedem, né? Tá. Essas máscaras, quando você se apresenta com ela no rosto? Eu coloco ela no rosto, né? Ora ela tá no rosto, por exemplo, eu tenho a máscara, eu deveria ter trazido para você uma de quando eu tenho 4 aninhos, então eu coloco no rosto, depois eu tiro. Eu trabalho com um figurino, então eu faço uma forma de um bebê de colo, então eu tiro e coloco ele no meu colo. São várias ações pela cidade, assim, trazendo essas figuras de máscara, assim, mas também falando um pouco dessa relação das pessoas que vieram antes dessas crianças que estão aí, né? Pois é, e deve ser divertido, porque a gente vê muito, principalmente filme, usar as máscaras porque é algo que dá um bug no cérebro, porque tu não vê expressão. Não vê. E aí meio que o teu cérebro cria um alerta, né? Tu vê uma expressão neutra, por exemplo. Neutra. Ou se tá só sorrindo, exato, tu vai ver algo estático ali. Mas aí o personagem pode demonstrar, é uma máscara sorrindo, só que ele tá fazendo algo meio... Outras coisas. Meio assustador. Então cria esse bug no cérebro. Pra quem assiste, deve ser um mix também de emoção, né? Eu tenho percebido que tem um estranhamento. No sábado eu fiz aqui, do ladinho do museu. Aqui do Didi museu. Brandão, na Casa da Cultura? Do lado da Casa da Cultura, tem uma espécie de palco ali atrás do museu. Ótimo. Eu fiz ali. E tem um estranhamento, né? Porque não é uma figura humana na máscara, Sim. né? Mas o corpo dela, ela é um corpo que vai se formando. E tu começou falando, a tua fala foi sobre o vento. Eu cancelei as apresentações de sexta-feira porque tinha muito vento, não conseguia fazer. E no sábado a gente fez lá no Mole. Que legal. Tinha muito vento também. E ficou muito interessante, assim, porque tem o figurino esvoaçante e tal. E tem essas pessoas que vão passando, então, recuperando de novo esse público de rua, né? Que tá na rua, né? Enfim. E é muito interessante ver esse estranhamento das pessoas. As pessoas passam, opa, o que é? Aí tu para. Aqui atrás do museu também tinha esse estranhamento de crianças, de todo tipo de pessoa. Vai passando. Então é muito rico, é um resgate, assim, desse início da nossa história e tal. E essa coisa da máscara, né? Não é uma peça de teatro com início, meio e fim, mas são pequenas ações que eu faço utilizando essas máscaras. Tem uma trilha, Ele é muito interessante, assim. Tu falou que a máscara foi feita numa impressora 3D. Numa impressora 3D, Que material que é isso aqui? Esse é um material reciclável, ele é uma mistura de plástico com madeira. Interessante. Quanto tempo para fazer uma máscara dessa na impressora? Eu acho que são 32 horas ou 37. 32. Bom. É bastante tempo. Mas eu achei que era mais até. Ele é bastante tempo, assim. E a gente fez elas menores, né? O Leandro fez elas menores pra gente testar, e depois ele foi ampliando. Dá pra respirar dentro dela? É bem difícil. É bem difícil. A gente respira pela lateral, né? Nossa. Pelas laterais, porque ela vai assim no meu rosto. Então tem as laterais que tem... Porque no nariz ele é fechadinho, a entrada de ar, pois é. Então, assim, tem essas ações que estão acontecendo agora, né? Amanhã, na terça-feira, às 19 horas, eu vou fazer um compartilhamento de processo criativo. No meu Instagram. Que funciona? Online? Online, vou fazer. E também presencial lá no Brilhante. Eu gosto dessa ideia de a gente levar
alguma fruição artística para lugares improváveis, né? Eu fiz no Campeche ontem, fiz no Brilhante. Que legal. Fiz no Mole. Tá, que bacana. E amanhã vai ter às 19 horas no meu Instagram. Qual que é o teu arroba? É Sandra R. Coelho. Sandra R. Coelho, tudo junto. Ou Erano Círculo de Arte. Aí eu vou falar um pouquinho, assim, né, desse processo e tal, e como que ele vai seguir também. Eu quero continuar essa pesquisa. Bacana, vai ser através de uma live? Vai ser uma live. Ótimo. Te convido a assistir também. Pois então, e me convida a partir de qual hora? A voltar aqui pra gente falar um pouco mais. Vamos, claro, o tempo voou, 1h35, eu já tenho que me despedir. E tu parece ter histórias... A tua voz é muito gostosa de ouvir, Sandra. É muito bom, tá? Então fica realmente o convite para que tu volte também, ou no fim desse mês, ou início do mês que vem, e a gente fala mais sobre teatro. Eu também sou ator de formação, não tenho muito trabalho como ator. Eu atuo atualmente como humorista, né? Há 9 anos eu sou humorista. E faço... Cara, sim, eu viajo e faço muito pela região também. Que legal. Tá? Faço improvisação também aqui na Casa da Cultura. Então eu sou apaixonado nessa arte, tá? Então eu te convido a voltar mais vezes e também para divulgar a agenda sempre quando tiver. Muito obrigada. Agradeço muito o espaço. Que bom estar aqui. Que bom que esse espaço existe. Que bom ser recebido Maravilha. aqui. Esse programa, quando a Jovem Pan me convidou, vai fazer fez 3 meses essa semana. Nossa, super jovem. E aí, exato, o Balu da Pan já era para ser nessa pegada, trazer artistas, valorizar a cultura da região. E é sempre nessa pegada, a gente consegue trazer músicos, atores, atrizes, ONGs para divulgar quando tem rifa, carreteira, essas coisas. Então, cara, tá sendo bem bacana. Fico feliz. Divulgando esse Desejo espaço. que tenha vida longa. Pô, amém, amém. Ó, amém. Então é Sandra R. Coelho? Amanhã às 19 horas vai ter. Exato, ó, você que tá ouvindo nós ou assistindo, Sandra R. Coelho, lá no Instagram, a partir das 19 horas de amanhã, uma live para compartilhar do criatividade. Processo criativo. Cara, eu queria recomendar pra minha mina, velho, só que a gente faz improvisação das 7 às 10. Mas fica gravado. Excelente. Fica gravado, pode assistir quando puder. Ótimo. Pô, então tá, Maravilha. Eu vou recomendar pra ela a gente fazer uma pipoquinha e ver. Obrigado, Sandra. Muito obrigada. Que honra.